Olá, o inverno começa logo mais às 8 horas e 59 minutos e com ele chegam as temperaturas mais baixas e o tempo seco. Essas alterações climáticas e as mudanças no mecanismo de defesa das pessoas facilitam o surgimento de algumas doenças. Especialistas afirmam que os problemas respiratórios e as alergias são mais frequentes na estação fria do ano. A pele também merece atenção porque pode ficar ressecada e desprotegida por causa dos banhos quentes e demorados. Existem doenças típicas do inverno? Como cuidar da saúde nessa estação do ano? Com a palavra, Carlos Roberto Massinhan, médico pneumologista pediatra do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, presidente do Comitê de Pneumologia Infantil da Sociedade Paranaense de Pediatria. Javier Salvador Gamarra, médico homeopata unicista, presidente da Fundação de Estudos Médicos Homeopáticos do Paraná. Adriana Schmidt, médica com especialização em alergia e imunologia. E Cristina Rodrigues da Cruz, médica infectologista pediátrica, presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Paranaense de Pediatria e professora da Universidade Federal do Paraná. O inverno exige mais cuidados com a saúde? Participe do programa, mande a sua opinião ou a sua dúvida aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Você também pode assistir o programa pela internet. O endereço é www.rtve.pr.gov.br. Eu estou esperando a sua participação. Olá, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Vamos começar falando se realmente existem doenças que atingem mais as pessoas no inverno. Existem aquelas doenças típicas do inverno? Sim. Então, existem as doenças típicas, principalmente, então, as doenças virais, né? Principalmente as doenças virais que acometem, então, nariz, garganta, ouvido, pulmões, né? As doenças virais que exacerbam algumas doenças que as pessoas já têm, como, por exemplo, a asma, né? Nós sabemos que mais ou menos 60% das exacerbações de asma são causadas por vírus, né? E algumas outras doenças, né? Que são parte da doutora Cristina. Né? Doutora? Pois é, além dessas todas que o Carlos comentou, nós temos muitos casos de meningite, né, nessa época do ano. Então, tradicionalmente, o inverno é uma época que ocorre um aumento da incidência das meningites, principalmente as meningites virais, na criança, na população adulta também, mas a criança que é mais acometida, e as meningites bacterianas também. Temos que ter cuidado também com a pele nessa época do ano? Com certeza, em virtude, como já foi colocado, dos banhos demorados, quentes, né? Existe uma diminuição da proteção, da barreira de proteção cutânea e realmente favorece a exposição a antígenos, e quem já tem uma predisposição para alergia nessa época do ano, as famosas dermatites, as dermatites atópicas ou mesmo as dermatites de contato, elas têm uma incidência bem aumentada nessa época do ano. De tudo isso que vocês já falaram, dá para dizer assim, qual é a doença que mais tem incidência nessa época do ano? Rinite, na minha opinião, é rinite. No meu consultório, o grande movimento nessa época é a questão da rinite. Questão de mudanças, alterações bruscas de temperatura, né? Existe um aumento da umidade e uma diminuição da exposição aos raios solares de todo o domicílio. Daí, com isso, o que acontece? Aumenta a proliferação de ácaros, de fungos, que são altamente sensibilizantes, né, para pacientes predispostos. Então, com isso, o paciente vai evoluir com um quadro de espirros, coriza, né, muita secreção nasal, obstrução nasal, principalmente de noite ou ao despertar, né, pela presença de ácaros ali no domicílio, né, especialmente no quarto de dormir, né. Então, tem algumas medidas que podem ser tomadas para tentar diminuir um pouquinho, que eu acho que a gente vai conversar depois. E falando ainda das rinites, as rinites virais, que tem mais rinites virais do que as alérgicas. Né? Isso depende. No meu consultório é alérgico, eu sou alergista, no teu... Tem como a pessoa diferenciar qual é uma, qual é outra? Ou é só o médico? Melhor consultar um médico, um alergista de preferência. Tudo bem, pode ser pneu, pode ser otorrino. Para vocês, então, explicarem aqui pra gente qual que é a diferença entre as duas. Então, eu vou dizer assim, ó, quem tem rinite alérgica, a grande maioria das pessoas já sabe que tem, porque é uma doença crônica e familiar. As rinites virais, elas não têm história de antecedentes alérgicos, né? E quando acomete uma pessoa, geralmente acomete todas as pessoas do domicílio. Então, são dicas.
né? Mas que ajuda o diagnóstico. Ah, sim. O paciente alérgico, ele tem muito prurido nasal, né? E um resfriado, dificilmente você fica coçando o nariz, né? A coceira no nariz, coceira nos olhos, nos ouvidos, na garganta, né? E é um quadro que ele se repete, né? Então não existe uma pessoa que fica resfriada o ano inteiro ou o inverno inteiro, né? E principalmente a piora com determinados fatores desencadeantes. Então a pessoa vai tirar aquele casaco lá do armário que ficou guardado desde o ano passado. A hora que coloca, já começa com prurido, né? Com coceira, espirros, o olho às vezes fica inchado, lacrimeja bastante, né? Ou quando vai fazer uma faxina em casa, ou quando tem contato com algum produto químico com odor mais forte, uma coisa assim que, né, a mucosa nasal já está inflamadinha. Então, esses fatores alérgicos e irritantes também podem causar piora dos sintomas, né? Doutor Javier, no seu consultório são as mesmas reclamações dessa época do ano? Sim, as enfermidades são as mesmas. Apenas a visão nossa implica em conhecer o paciente, fazer o diagnóstico como eles estão fazendo e buscar um medicamento que nós chamamos de medicamento constitucional. É estudar o paciente, como se comporta, como vive, o que ele faz, quais as tendências a adoecer que ele apresenta, a suscetibilidade ao meio ambiente, e consideramos também os aspectos que a doutora nos colocou sobre o mofo, o pó de caça, o pó domiciliar, né? Os dermatofagoides, tudo isso entra na nossa apreciação, porque a medicina é a mesma. A única coisa que nós utilizamos uma compreensão do paciente, a maneira de viver, de comportar-se e, sobretudo, como vive em casa. O que acontece em casa? Porque há crianças que são suscetíveis, por exemplo, à corrente de ar, as crianças suscetíveis à chuva, que passou a tarde, foi lá, brincou na água que se encontra aí da chuva, ou então simplesmente são famílias que têm tendência a essas rinites e que apresentam a continuação asma, laringite de repetição, né? Muitas vezes esses processos alérgicos estão presentes também com processos urticariformes e que fazem parte de tudo aquilo que nós aprendemos a respeito do comportamento humano. E nessa sua avaliação, o clima, a temperatura, tem um peso importante também? Tem um peso importante, mas basicamente é a maneira de reagir do paciente, porque, digamos assim, se eu tenho tendência a fazer uma rinite por ter pisado no chão frio, eu vou fazer ela até que eu consiga superar a suscetibilidade que existe em mim a respeito dessa reação. E nós buscamos um medicamento que tenha relação com isso. Mas, acima de tudo, como ele é, como se comporta, se é irritado, se não é irritado, se é ciumento, enfim, como ele é na sua vida com sua família. E nós temos uns parâmetros objetivos dentro da alergia de avaliar o que esse paciente é sensibilizado, né? Eu lembro aqui que para você ter uma presença de anticorpos, é a necessidade de ser um antígeno proteico. Então, no caso, o ácaro, nós testamos as diversas espécies de ácaro, pólens, cães, gatos, né? Diversas espécies de fungo que nós podemos fazer pelo teste alérgico e alguns alimentos também, salientando que é muito raro um alimento provocar sintomas respiratórios, né? Normalmente a alergia alimentar ela se manifesta com sintomas no aparelho digestivo ou principalmente quadros de urticária, né? Mas você, com os testes alérgicos, você consegue quantificar essa sensibilidade do paciente e a partir daí você vai indicar tratamento de tentar evitar o contato especificamente com aquilo que ele é sensibilizado, né? E posteriormente, se isso aí não tiver um resultado adequado, ou se o paciente for extremamente alérgico e não tiver uma resposta, ficar dependente de medicação, para raros casos a gente tem indicado tratamentos com as vacinas para alergia, né? Imunoterapia. Como seriam esses tratamentos com vacinas para alergia? É um tratamento de exceção, né? Que fique bem claro aqui. Para aqueles pacientes que são extremamente alérgicos, que tenham teste cutâneo positivo, que tenham uma dosagem de IgE específica para aqueles antígenos que vão ser feitos extremamente elevada e que tenha um histórico bem positivo e que já fez diversos tratamentos e que teve ou um resultado parcial ou que aquele paciente que está dependente de medicação, seja de antialérgicos, seja de medicamentos tópicos nasais anti-inflamatórios, né? Esse paciente é um grupo bem seleto dentro do universo de pacientes alérgicos, é uma parcela bem pequena que vai necessitar disso.
Então, antes de chegar até aí, tem um longo caminho. Um longo caminho, é a última etapa dentro de todas as opções de tratamento que nós temos. Mas quando bem indicado, a resposta é cerca de 80%. Né? Não é uma questão de fé, tem vários artigos científicos, multicêntricos, meta-análises, comparativos. Bem indicados. Quando bem indicados, essa é a questão. E o profissional para fazer isso é o profissional que tem especialização, título de especialista em alergia e imunologia. Vocês falaram de várias doenças e o inverno está aí, está chegando hoje mesmo. Todo ano tem inverno, todo ano as doenças estão aí. Tem como prevenir, tem como evitar que se fique doente no inverno? Prevenção é da infectologia. Na verdade, a gente pode tomar uma série de medidas para diminuir o risco de exposição a esses agentes que desencadeiam esses quadros infecciosos. Então, as medidas gerais que são muito conhecidas, de evitar ambientes aglomerados, lembrar que esses agentes são transmitidos muitas vezes pelas mãos, né? Os vírus são transmitidos pelas mãos, então a higienização adequada das mãos várias vezes no dia. As crianças precisam ser orientadas a lavarem as mãos, o uso de lenços de papel e um descarte adequado desse lenço de papel. Tudo isso ajuda a diminuir a exposição, mas ela não elimina completamente, né? Infelizmente, todos nós vamos estar expostos todos os dias. Ambientes ventilados? Com certeza, bem ventilados, arejados, para que você permita que as pessoas não fiquem tão próximas também, né? A questão que o Dr. Carlos falou, que a criança é a pessoa mais exposta disso tudo para essas doenças das vias aéreas, porque elas estão muito juntas, né? As crianças têm hábitos de higiene precários, a gente sabe que elas põem muita mão na boca, objetos na boca, trocam objetos entre si, e quando um coleguinha está doente, o outro vai pegar, porque teve contato com a saliva, com as secreções respiratórias. Então, esse ambiente aglomerado, ele propicia a proliferação dessas doenças na comunidade. Então, numa creche, na comunidade, na própria casa da gente. Hoje, nós consideramos as crianças como os maiores transmissores de doenças infecciosas. Elas são os verdadeiros vetores. Então, o idoso pega a gripe do netinho que pegou na escola, né? O idoso pega o resfriado do netinho que pegou do coleguinha. Então, no próximo assim. bloco a gente continua falando dessas diferenças de idades, mas, doutor Javier, no seu consultório, no seu tratamento homeopático, é possível também trabalhar com a prevenção? É possível trabalhar com a prevenção. A colocação da doutora, por exemplo, a respeito do avô que pegou do neto o seu resfriado. Isso é muito frequente. Então, o que a gente espera conseguir? Por exemplo, se há um grupo de crianças que estão doentes, a gente verifica qual a sintomatologia que esse grupo de crianças vai apresentar. Estudamos os medicamentos mais característicos e oferecemos um medicamento para as 10 crianças enfermas e para os avós daquela criança, que seja um medicamento só que tenha o grupo sintomático mais característico de aquele grupo que adoeceu. Isso nós chamamos de gênio epidêmico, um medicamento que se procura para conhecer. Foi o que fizemos agora com a dengue, foi o que estudamos a respeito da dengue do Rio de Janeiro, daqui do Paraná, do Paraguai, para a gente poder oferecer um medicamento capaz de fazer com que essas pessoas se recuperassem. Falando de prevenção rapidinho, se onde pega vírus é dentro de lugar fechado, cheio de gente. Então, andar de pé descalço, andar de sereno, brincar na rua, isso é saudável e não pega a doença. Então, esse é o hábito saudável, né? O ruim é ficar dentro de lugares fechados, cheio de gente. Eu acho que isso tem que ter bastante... a gente acho que tem que divulgar bastante isso, né? Não, sem dúvida. É só que o pé descalço do meu filho, há 30 e poucos anos atrás, ele teve uma pneumonia em ambos os pulmões e levei um mês para poder recuperá-lo. Mas essa era a suscetibilidade dele. Eu o convidei a brincar na grama e aconteceu comigo isso. Nós vamos voltar no próximo bloco, principalmente falando das crianças. O tema do programa de hoje são os cuidados com a saúde no inverno. Participe mandando seu comentário ou a sua dúvida para a gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. O inverno exige mais cuidados com a saúde? Esse é o debate do programa de hoje. Participe e mande o seu comentário ou a sua sugestão para a gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Já temos aqui algumas perguntas. A Wérida de Uberlândia.
Ela diz, minha filha tem asma e quando toma refrigerante parece que as crises aumentam. Tem alguma relação? Então, assim, nós sabemos que o ar frio, principalmente o ar frio e seco, pode desencadear crises. Mas alimentos gelados, não há relato de desencadeamento de crises. O que a doutora Adriana lembrou é que o refrigerante é que deve ser evitado por ser refrigerante, não por desencadear crise de asma. Aqui a Mara de Curitiba, ela diz assim, minha mãe tem alergia e fez vários tratamentos, mas nada adiantava. Ela resolveu fazer o tratamento com a homeopatia e resolveu. Faz 3 anos que ela não tem nada. É assim mesmo, doutor? Quando resolve, não tem mais problema? Pode acontecer, mas esperemos que se mantenha nesse estado, porque não sabemos qual é a doença básica, fundamental da família ou dela, que a leve a ter essas crises. Então é preciso ainda acompanhar bastante tempo, porque há doenças que estão latentes que podem causar esse problema. No bloco anterior, a doutora Cristina estava falando das diferenças nas faixas etárias. As crianças, então, hoje são as que têm mais problema, crianças e idosos? Isso, as infecções respiratórias, principalmente relacionadas às mudanças climáticas, elas são mais frequentes na criança e no idoso. Não quer dizer que o adulto não tenha, também nós temos, todos nós podemos pegar resfriados, ter complicações com sinusites e otites. Mas a faixa etária pediátrica, por uma série de motivos, o sistema imune pouco desenvolvido, o fato de elas terem tido pouco contato com os agentes infecciosos ainda, elas estão conhecendo os vírus e as bactérias, elas ainda não desenvolveram anticorpos suficientes. Algumas doenças fazem uma imunidade temporária, não dão uma imunidade muito duradoura, via aérea diferente, né, que nós estávamos conversando antes. Tudo isso predispõe para que ela tenha essas infecções mais frequentes e ela acaba carreando para as outras pessoas na sua casa ou na sua comunidade. Tem como prevenir? Por exemplo, tirar a criança da escola é uma maneira ou isso não adianta? Veja, essa é uma discussão que é muito frequente nós temos com as famílias. É muito marcante a entrada da criança na escola. Então é muito bom, a socialização é importante, o desenvolvimento da criança ocorre com bastante intensidade quando ela entra na escola, mas a mãe também começa a perceber que entrou o inverno, essa criança começa a ter infecções. E todo mês, cada 15 dias ela está doente. A gente recomenda retirar da escola quando é uma criança que está tendo infecções graves, ela está precisando internar, está usando muito antibiótico, que está comprometendo a qualidade de vida dela. E daí a gente pode sugerir para essa família que talvez uma alternativa seja retirada da escola ou da creche. Mas isso não é uma conduta geral, até muito porque hoje há a necessidade dos pais de deixar os filhos em algum local, né? Então nem sempre é possível. Mas é uma situação também de exceção, né? Vão ser poucas as crianças que precisarão dessa recomendação. E com relação aos idosos? Eu gostaria de comentar mais um pouquinho sobre creche, né? Eu acho que a Adriana depois pode falar também, assim, as crianças precisam ter um estímulo infeccioso ou elas vão ter muita alergia quando forem mais velhas ou na infância. E hoje em dia não existe mais estímulo infeccioso. A criança não anda de pé descalço, a criança não tem parasitose. É vacinada para tudo. Ela é vacinada para tudo. Então, a criança indo para a creche, não tendo infecções graves, ela deve permanecer na creche. Claro, com as orientações dos médicos para ter o melhor desenvolvimento possível. O que seria então uma infecção grave que levasse a tirar da creche? Então, a doutora Cristina falou, então, doença que interna, doença que tem risco de vida, então acho que esta criança é uma criança especial, essa deve ficar fora da creche, não é? Mas crianças que têm resfriado de repetição, ou então algumas outras doenças comuns da infância, próprias para a idade, estas a criança não deve sair da creche, deve ficar. A gente diz que a criança abaixo de 5, 2 anos na creche tem 20 infecções por ano, fora da creche tem 10 a 15. Então, você tirando da creche não acaba as infecções da criança. Então, aí é que conta, então, os médicos de orientarem as famílias e tentarem deixar o melhor possível na creche. Né? É uma visão diferente, né? Eu acho, né? Bom, já que você perguntou dos idosos também, a gente lembra, né? Eu sou pediatra, né? Mas o que eu posso dizer assim, que o idoso, o sistema imunológico dele começa a ficar muito parecido com o da criança.
Então, ele do mesmo jeito, ele chegou no final da vida, ele possui algumas doenças crônicas, se infelizmente ele fumou durante a vida, ele tem lesão pelo cigarro. Então, as doenças que na idade de adolescentes a adultos jovens e adultos não acometem o sistema imunológico, não acometem a pessoa, nos idosos podem causar doenças graves, né? Então eles também têm que ter um cuidado especial. De qualquer maneira, essas crianças que estão na creche, que faz sua interação, eles melhoram do ponto de vista imunológico. E foi exatamente o problema da paralisia infantil, que eram crianças que não participavam do convívio com a comunidade e não criaram anticorpos, motivo pelo qual se apresentou a enfermidade. Então, as crianças devem estar participando da creche, porque isso vai trazer uma melhoria do ponto de vista imunológico para todas elas. Tem um estímulo. Quer dizer, em saúde sempre alguém tem uma receita, né? Não pode pôr o pé no chão, não vá para a creche, nem sempre é o que se pensa. Uhum. Não são verdades também absolutas, né? Então são situações de exceção. A creche é muito bem-vinda, a escola, nossa, as crianças desenvolvem muito e elas acabam desenvolvendo a sua imunidade, como o doutor falou, a partir disso, do conhecimento desses agentes infecciosos. E não cabe preconceito, né? Como aquela história de que a criança asmática não pode correr, não pode jogar futebol, não pode tomar sorvete. Isso é um absurdo, porque hoje a gente já tem medicamentos, inclusive aquelas que têm sintomas frente ao exercício. Pode ser feita uma medicação pré-exercício. Nós temos grandes campeões olímpicos que são asmáticos, que têm rinite, que são alérgicos. Então não cabe o preconceito, né? Porque são doenças que são perfeitamente passíveis de tratamento. As medicações disponíveis aqui no Brasil são as melhores do mundo, que tem lançamento na Europa, nos Estados Unidos a gente tem acesso aqui, são acessíveis, né? Existe o Programa Nacional de Asma, onde pelo SUS essas crianças podem ter acesso, esse indivíduo, né, pode ter acesso a essas medicações que são bastante modernas, né? E mesmo pacientes com asma grave, eles podem ter uma vida normal, desde que adequadamente medicados. O que não cabe é preconceito, principalmente preconceito em relação às medicações, né? Porque eu costumo comparar com um veículo, como tudo evolui. As medicações também evoluíram. Então, um medicamento para tratar asma nos dias de hoje não é igual ao medicamento que se usava para tratar asma no tempo das nossas avós. Então, é lógico que os efeitos colaterais foram bastante minimizados e a segurança desses medicamentos é muito grande. Então, o que não cabe em asma, em rinite, em alergia, como em qualquer outra doença, é realmente o preconceito, né? E hoje a informação está aí acessível a todos, né? A senhora está falando de vários tipos diferentes de doença. Dá para a gente diferenciar o que é asma, o que é bronquite? Dá para explicar claramente para o nosso telespectador? Na verdade, são sinônimos, né? A asma é o termo correto, o termo médico, né? Porque o termo bronquite confunde com a bronquite crônica do enfisematoso fumante, né? Acho que o Massinha pode... Tem outros tipos de bronquites também, né? Aquela que é desencadeada por alergia, que acomete famílias, que geralmente 80% começa na infância, com crises de tosse, chio no peito, não obrigatoriamente falta de ar, né? Nem obrigatoriamente chio no peito. Toda a criança que começa a ter crises muito frequentes de tosse tem que ser aventada essa possibilidade, ainda mais se tem uma história familiar e pessoal de alergia, né? Esse daí é o diagnóstico mais provável, é asma. E hoje existem testes de função pulmonar que são feitos rotineiramente, né, nos nossos consultórios, onde nós podemos ver o grau de obstrução dessa via aérea e a reversibilidade, ou seja, a resposta ao broncodilatador, que às vezes em outras doenças pulmonares mais graves você não vai encontrar. E também os testes alérgicos, porque na infância, particularmente, 80% dos asmáticos vão ter alguns sintomas desencadeados pela alergia, e o controle dessa porção, dessa alergia, vai ser importante no tratamento global da doença. Temos aqui outra dúvida. A Marinês de Paranaguá, qual a diferença entre sinusite, rinite, gripe e resfriado? Bom, então eu vou começar falando, é bem fácil. Não existe nariz e mucosa e uma barreira. Hoje em dia o nome correto já é rinoconjuntivite infecciosa. Rinocinusite infecciosa. Não existe acometimento daqui e de lá. A diferença de resfriado e gripe. Gripe, a gente diz, é a doença que derruba. Febre alta, dor no corpo e o paciente parece que vai morrer. Mais ou menos assim é gripe. Resfriado é aquilo que nós temos toda hora. Febre
baixa ou ausente, nariz escorrendo, uma tosse inespecífica, às vezes durante o dia, às vezes um pouco à noite, 5 a 7 dias, em média, e a criança volta ao normal, né? Então, falei o resfriado, da gripe e rinocinusite. Outra dúvida, a Priscila de Curitiba. Meu filho tem muitas dores de ouvido e tosses desde o começo do outono. O que pode ser? Muita coisa. Então, é difícil, porque então, a gente sabe que o ouvido faz parte da via aérea. Ele pode ter doença de nariz acometendo o ouvido, pode ter só doença de ouvido, né? E daí são muitas doenças. Ela deu poucos o que às vezes dados, confunde né? um pouco é assim, como as crianças pegam com frequência muitas infecções virais, né? E a gente tem mais de 200 vírus que causam resfriados e infecções respiratórias altas. A criança pega um resfriado, ela melhora em 5 a 7 dias, ela está melhorzinha, mas a tosse persiste mais alguns dias, é frequente que a tosse dure algumas semanas, e dali na outra semana ela pega de novo um outro vírus e ela volta a ter sintomas, e às vezes as famílias têm um pouco de dificuldade de separar um episódio do outro, e daí dá a impressão que a criança está há 3 meses tossindo, ou até 3 meses com o nariz escorrendo, e foram episódios separados, mas que como alguns sintomas demoram mais para melhorar, elas acabam misturando tudo, né? Não tem resfriado que dure 3 meses, não tem otite que dure 3 meses, não é assim. São quadros diferentes, mas como eles têm sintomas parecidos, eles confundem um pouco. E nesses casos, quando é uma doença atrás da outra, um resfriado atrás do outro, deve-se mudar da maneira de tratamento? O tratamento, veja bem, essa pergunta é bem interessante, porque assim, os resfriados, as infecções virais, não tem um tratamento específico, né? O único vírus que tem tratamento hoje é o vírus da gripe, que o Dr. Marciano definiu bem, que é aquele quadro grave, e eu posso até acrescentar que gripe tem hora marcada, né? O pai chega assim, doutora, ontem às 4 da tarde meu filho teve febre alta e não levantou mais a cama. Gripe, isso era gripe. Não é aquele quadro assim, hoje ele acordou meio amoadinho, ele ficou com dor no corpo, à tarde a garganta coçou, isso é resfriado. A gripe tem hora marcada para começar. E a gripe é o único vírus, o vírus influenza que causa a gripe é o único que tem tratamento, que é um antiviral para ele. Diferente dos resfriados, que o que a gente vai orientar é a hidratação do paciente, que ele tome muito líquido para hidratar as mucosas, analgésicos, antitérmicos, que ele faça repouso. Então não tem um tratamento mágico, as recomendações vão ser sempre as mesmas. Depois do intervalo a gente fala então um pouquinho mais do tratamento e também das vacinas. O inverno exige mais cuidados com a saúde? Participe do programa e mande a sua opinião aqui pra gente pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. A gente vai para mais um intervalinho e já volta, não saia daí. Estamos falando sobre os cuidados que devemos ter para evitar doenças no inverno. Participe pelo 0800 643 7555 ou pelo e-mail com a palavra @rtve.pr.gov.br. Mais algumas perguntas aqui. A Maria Isabel de São José dos Pinhais. Por que o herpes labial aparece mais no inverno? Bom, o herpes é uma infecção muito comum, né? Estima-se que mais ou menos 70% ou 80% da população adulta já teve contato com o herpes e alguns vão ter herpes recorrente nos lábios. Na verdade, ele tem alguns fatores que são desencadeantes. E talvez para essa pessoa que mandou a pergunta, no inverno seja mais frequente, mas de uma maneira geral ele acontece mais no verão, justamente pela exposição à luz solar, né? Mas o ressecamento dos lábios, algumas infecções, a febre, alguns indivíduos que têm alguma infecção viral podem diminuir um pouco a sua imunidade e desencadear o quadro de herpes, mas a frequência até é maior no verão. Carlinda, de Teixeira Freitas, na Bahia, tem alguma comida que dá urticárias? A urticária aguda, na maioria das vezes, ela é desencadeada por algum alimento ou algum medicamento, né? Mas isso o próprio paciente tem condições de trazer para nós no consultório e pode ser confirmado através dos testes alérgicos, né? Por exemplo, o indivíduo que quando come determinado alimento, e aqui no nosso meio é muito comum alergia a camarão, crustáceos, né? Mais raro, amendoim, nozes. E o que acontece? Ele evolui com esse quadro de urticária, de prurido. Já quando o problema é crônico, na maioria das vezes a gente não consegue identificar um fator desencadeante.
E grande parte dos pacientes tem alterações emocionais, né? Por isso que eu gostei muito da colocação dele, que nós temos que ver o paciente como um todo. Então, pacientes que estão vivenciando situações estressantes ou momentos de rompimento, de quebra familiar ou crises de maturidade, né? Mulheres com menopausa, às vezes divórcio. Isso daí pode desencadear a urticária, que depois, mesmo cedido o fator desencadeante inicial, os sintomas persistem. Daí a necessidade de procurar um profissional para fazer um acompanhamento, um tratamento continuado para que os sintomas cessem, né? Newton, de Santo Amaro, São Paulo. Tem um filho de 19 anos, ele tem rinite. Tem algo que eu possa fazer em casa para combater a doença? Ele diz ainda que quando o filho faz inalação, parece que fica mais entupido. Pode ser? Então, em casa, o que ele tem que fazer é o controle do ambiente físico, né? Daí, se a rinite dele for alérgica. O interessante seria fazer um teste alérgico, consultar um médico alergista. Depois que fizeram o diagnóstico, acho que tem o que fazer, né? Quanto à inalação desencadear sintomas, depende. Nós sabemos que substâncias, então, com pouco sal, digamos assim, hiposmolares ou hiperosmolares, podem desencadear sintomas. Daí eu não sei o que ele está colocando na inalação, ele pode estar colocando um irritante, ele pode estar colocando alguma coisa na inalação que desencadeia os sintomas dele. Também a temperatura? Isso, sim. Ou a suscetibilidade, não sabemos a que o menino é sensível. Então a primeira coisa que ele tem que fazer é consultar um médico mesmo, procurar um médico alergista, né? Ou um homeopata nesse caso, né? Com relação às doenças de pele, doutora, que não falamos tanto ainda, preocupa no inverno, o que temos que fazer para cuidar mais da pele no inverno? Eu observo assim que uma dúvida frequente no consultório, os pacientes que têm a pele ressecada, eles tendem a acreditar que o sabonete vai hidratar, que vai proteger, esfregam, aquele sabonete, ficam de molho no sabonete. Na verdade, isso aí é uma agressão à pele e com certeza esse ressecamento vai ser maior, vai haver um maior dano àquela barreira de proteção na pele, porque até o pH do sabonete é diferente do pH da pele, agride, diminui as defesas, né? Então o sabonete deve ser restrito a algumas áreas do corpo e muito en passant, né? Jamais ficar esfregando, e não existe sabonete hidratante. Por melhor que seja o sabonete, ele sempre vai agredir aquele manto hidrolipídico que protege a nossa pele. Então os banhos têm que ser rápidos, tem que ser usado uma água não uma temperatura muito elevada, né? Isso já é mais difícil, sem muito né? sabonete, isso que as pessoas não sabem, que não pode abusar muito do sabonete, é lógico, dá preferência a sabonetes emolientes, glicerinados, aqueles que contêm hidratantes. Né? Mas com certeza o sabonete não vai hidratar, vai agredir. E uma dica importante é passar o hidratante logo depois do banho com a pele ainda úmida, porque com o banho nós hidratamos um pouquinho a nossa camada córnea. Saímos do banho, essa água é evaporada e a pele fica às vezes mais ressecada do que antes. Então o ideal é que se passasse essa camada de hidratante, ou quem não tolera hidratante, um óleo de banho, logo em seguida, para você manter aquela hidratação que conseguiu inicialmente. E tem que ser usado um bom hidratante e de preferência reaplicado 2 vezes ao dia, né? E o problema é só ressecamento ou pode ter uma consequência ainda? Pode ter uma consequência, porque esse ressecamento ele diminui a proteção da pele e pode facilitar a penetração de antígenos e esse paciente desenvolver dermatites alérgicas, dermatites de contato, em função dessa quebra de barreira. E tem pessoas que têm a pele seca de uma maneira constitucional, é genético. Então, esses vão ter que utilizar hidratantes sempre, ter esses cuidados sempre. Mas para nós que não temos alergia específica, alguma coisa assim, pele normal tem que ter cuidado no inverno, porque senão vai ressecar e vai predispor a alergias. Voltando a falar então das gripes, dos resfriados, temos perguntas aqui, ó. Maria de Curitiba. Minha filha tem 20 anos e desde que nasceu tem dores de garganta, tosse. E a única coisa que segura os sintomas é a vacina da gripe. Quando ela toma, fica 1 ano sem sintomas. E aí a Kelly de Itapejara do Oeste quer saber qual a opinião dos pediatras com a vacina da gripe. É importante ou não? Deve ser dada? Bom, assim como eu falei que a gripe é a única coisa que tem um remédio específico, que é um antiviral, também é o único vírus respiratório que tem vacina, né? E muito bom, porque ele é o mais grave também. Então é muito bom que a gente tenha uma vacina contra o vírus influenza, que é o vírus que causa gripe.
A vacina ela é muito boa, ela tem uma taxa de proteção muito elevada também, e ela é muito bem recomendada. Então, por exemplo, o Brasil ele tem um sistema público que oferece a vacina para idosos. Então, toda a população acima de 60 anos, que é uma população de risco de ter complicações da gripe, porque com a vacina a gente quer evitar a gripe e as suas complicações, não é só a gripe, né? Então, os idosos já estão recebendo sistematicamente a vacina, apesar de que é lamentável ver que alguns não acreditem na eficácia da vacina. Mas muitos países já adotaram a vacinação sistemática de crianças também. E a própria Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que todas as crianças abaixo de 2 anos sejam vacinadas também. Lembra que eu falei? A criança é que traz a gripe para casa, né? Então, a estratégia legal é vacinar o idoso e vacinar a criança. Além do que, a criança pequena pode ter mais complicações da gripe. E alguns países recomendam que essa vacinação seja estendida. Os Estados Unidos, por exemplo, a partir desse ano, recomendou a vacinação sistemática até 18 anos de idade. Tá? Então, lá eles oferecem a vacina para o idoso e para o indivíduo até 18 anos, além daquele indivíduo que tem alguma doença crônica, um problema cardíaco, tem asma, alguma outra coisa assim. Agora, a recomendação geral da vacina é qualquer indivíduo que deseje evitar a gripe. Então, qualquer pessoa pode e deve receber a vacina da gripe. Ela tem uma única contraindicação, que seria pessoas que têm reações alérgicas graves ao ovo, né? Porque ela é feita a partir de ovos embrionados de galinha, então é a única exceção, né? Mas, de uma maneira geral, toda a população pode e deve tomar vacina contra a gripe. A Sociedade Brasileira de Pediatria, então, é obrigatório até o 2º ano de vida, mas deve ser usada a partir do 2º ano de vida. E uma outra coisa que a gente tem que chamar a atenção é que, assim, não é a criança que tem que ser vacinada, tem que vacinar a família inteira. Família inteira. Vacinando a família inteira, você tem a proteção maior. Vacinando só a criança, a proteção não é a total. Então, acho que toda a família deve ser vacinada todo ano. A nossa recomendação atual da Sociedade de Pediatria é priorizar as crianças abaixo de 2 anos, mas sempre que possível, imunizar todo mundo. Algumas pessoas dizem que tomaram a vacina e ficaram com gripe. É aí aquela diferença de gripe e resfriado, né? Resfriado não, elas vão ter do mesmo jeito. Elas vão ter do mesmo jeito e os sintomas se confundem, porque a vacina realmente é muito efetiva e ela deve ser dada anualmente, né? Tem uma pergunta aqui de Luiz de Bragança Paulista. Tenho 59 anos e nunca tive nada. Agora, em janeiro, peguei uma gripe forte e se transformou em bronquite. Qual o tratamento mais adequado? Os vírus são fatores desencadeantes de crise de asma, né, em pacientes já predispostos. E alguns vírus, eles são mais agressivos para o aparelho respiratório e podem ocasionar quadros que mimetizam bastante, né, quadros de asma e com tosse que pode durar até várias semanas, né? Assim. Então, eu acho que esse paciente só precisa fazer o diagnóstico, se ele tem asma induzida por vírus, exacerbada por vírus, ou se ele tem chio de peito quando tem infecção por vírus. São coisas diferentes. Acho que um episódio isso, acho que ele vai precisar de consultar um médico. Infelizmente, nós não temos mais tempo. Só para a gente terminar, então, aquelas velhas receitinhas caseiras, cuidados, não se expor muito ao frio, se pegar uma gripe, vai para a cama, toma um chazinho da vovó, isso ainda ajuda? Então, ainda ajuda. Então, assim, como lembrou, então, quem está doente tem que ficar afastado de quem não está doente. Senão ele vai contaminar o resto da família. Lembrar que além do contato respiratório, o contato dos utensílios que ele pega também pode ter o vírus, né? E nós sabemos, assim, que se a pessoa tem gripe, resfriado e não tem nenhuma outra doença de base, o que a vovó fala vale. Tá certo, então, muito obrigada pela presença de vocês. Nós não conseguimos responder todas as perguntas que vieram aqui, fica para uma próxima oportunidade. A gente agradece e espera na segunda-feira com o tema do programa, que é o acesso das pessoas deficientes nos prédios, nos ônibus, nas escolas. Não perca, o Com a Palavra começa às 7 da noite. Até lá! Neste sábado, às 8h30 da noite, Clássico da Soja. O Toledo precisa da vitória para fugir do rebaixamento. E o Cascavel para se classificar entre os 4 primeiros da chave ouro. Direto do ginásio Sérgio Mauro Festugato. Cascavel e Toledo. Sábado, às 8h30 da noite. Ao vivo, aqui na Paraná Educativa.
deixe água parada na sua casa, pois